Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zau. Estou aqui no canal hoje para falar sobre aí as nossas ações em foco, mais especificamente sobre uma das ações que compõe a carteira recomendada da XP para janeiro de 2021. Mas antes da gente ir para o vídeo, queria mostrar aqui para vocês o canal da Zau Investimentos, onde vocês podem ter acesso aos nossos relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Vocês entram aqui em zal.com.br, vocês podem clicar aqui em relatórios grátis e vocês vão ser redirecionados para esta página, onde vocês podem escolher o tema de interesse de vocês. Então, bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia. Clicando em acessar relatórios grátis, automaticamente vocês vão ser redirecionados, vocês colocam um nome, melhor e-mail e celular com WhatsApp. Então aí vocês vão ter acesso aos relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Inclusive o relatório que faz essa análise, né, que é emitida pelos analistas da XP, que já está na nossa página. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Basicamente, então, para quem não sabe, essa carteira é top 10 ações XP. É uma carteira de cunho fundamentalista que é revisada mensalmente. O que não quer dizer que haverão mudanças todos os meses, mas que todos os meses os analistas eles dão uma olhada no case e veem se existe alguma sugestão de troca. Sendo que a próxima sugestão... desculpa, pessoal. Aqui a próxima sugestão de entrada é a entrada de CIA e Ambev, sendo que saem as ações da Vivara e da Localweb. Vale ressaltar que a ideia dessa carteira é superar o índice Ibovespa no longo prazo e que podem haver períodos em que superar o Ibovespa consiste em cair menos que o índice, ou até também períodos em que, principalmente os mais curtos, em que o índice Ibovespa pode superar a carteira. Mas de forma geral o que a gente vê é essa estrutura aí de ativos superando o índice Ibovespa. Mas sem mais delongas, então vamos falar, né, da nossa querida Ambev, uma das maiores blue chips que temos hoje no Brasil. Então, basicamente, gente, para quem não sabe, a Ambev, né, é a empresa que atua aí no setor de bebidas, e acho que tem alguns pontos, antes de falar da análise da XP, que tornam essa empresa bastante interessante. Acho que o primeiro ponto é, quando a gente fala de setor de alimentos, né, não existe substituto óbvio para alimentos, diferente do que acontece com muitos outros setores hoje da Bolsa do Brasil. Então, é um produto aí que ele tem uma demanda recorrente e resiliente. Então, estamos aí num setor que, apesar de ter os seus percalços, né, os seus ciclos econômicos, ele acaba sendo muito mais resiliente que outros, como por exemplo, varejo e outros ativos aí que têm seu desempenho ligado a consumo. Segundo ponto é quando a gente fala, né, da estrutura de capital. Ambev é uma empresa aí que ela é caixa líquido, né? Então a empresa ela tem um caixa absurdo que poderia cobrir aí o seu endividamento. Então acho que isso é uma coisa que é bem bacana também de ser levada em consideração. E o terceiro ponto, né, liderança de mercado. Então a gente está passando aí por um cenário bastante desafiador, onde infelizmente a gente está vendo concentração de renda por parte dos grandes empresários, né, em detrimento dos pequenos empresários. Então, a Ambev aí, ela é consolidada no mercado brasileiro. Ela tem um share absurdo. Ela, então, é líder de mercado e ela, principalmente em momentos como esse que a gente está passando, os pequenos empresários, eles têm problemas financeiros, as grandes empresas, elas sobrevivem e acabam capturando o share dessas pequenas empresas que quebraram. Então, se por um lado, quando tu tem uma empresa que ela é muito consolidada no mercado, a gente tem o problema do upside, né, das ações, ou seja, se tu já é o líder, em teoria tu tem mais risco de alguém roubar teu share do que muitas vezes possibilidade de crescimento. Em momentos como esse, tu acaba, por óbvio, né, com as tuas vantagens competitivas, sobrevivendo e pegando o share daqueles players mais fracos, né, que infelizmente ficaram pelo caminho. Então, acho que esses são os principais pontos que me fazem gostar aí das ações da Ambev. E aí nós temos aí os pontos principais que os analistas da XP trouxeram, né? Acho que o primeiro é a melhora nos volumes de venda de curto prazo. Então, existe sim os volumes, eles tiveram números aí que vieram decepcionando ao longo de alguns anos e, a princípio, enxergam uma recuperação
nesse ponto. Bom, outro ponto interessante é a parte da inovação da empresa, né? Então, hoje os executivos estão tomando algumas medidas indo nessa direção. Medidas como aí o Zé Delivery e os CDDs digitais, que hoje a Ambev está atuando, e outras marcas, né? Marcas mais premium, como por exemplo a marca Bex, né? Que vem se projetando bastante aí ao longo dos últimos anos e está ganhando cada vez mais espaço. Então hoje a gente via que a liderança ela não estava sendo ameaçada no curtíssimo prazo, mas a empresa ela está se antecipando, está se reinventando para ocupar esse espaço, não trabalhando apenas, né, com as cervejas mais baratas. E por fim, né, a transição de modelo de negócio. Então, a gente tinha um modelo que era muito baseado em escala, venda e custo, e agora estamos aí com um modelo mais personalizado e focado no consumidor, que basicamente, né, reflete isso que a gente falou no ponto anterior. O que pode dar errado nessa análise, né? Basicamente, acho que a gente tem 2 pontos que são os mais preocupantes. Primeiro, a competição acirrada no Brasil. Então, a gente teve aí nos últimos anos uma penetração bem forte da Heineken, que está competindo, inclusive ganhando share da Ambev, principalmente no quesito ali custo-benefício. Então, oferece por um preço acessível uma cerveja de qualidade. E o segundo ponto, que eu acho que é o que mais me preocupa, é o custo de commodity, né? Então, a gente está vendo aí um dólar mais fraco a nível mundial, porém ele se apreciou bastante com relação ao real, ou seja, as commodities ficam mais caras de forma geral e o real apanha bastante. Então os custos, principalmente com alumínio, eles acabam subindo e isso acaba impactando na margem da empresa. Isso é uma coisa que, a princípio, a gente fazendo a lição de casa aqui dentro do Brasil deve se regularizar. De forma geral, a gente vê os analistas precificando o dólar aí como num patamar de sobrecompra, mas é aquilo, né? O câmbio ele só existe para deixar os economistas, né, mais humildes. Então, apesar das expectativas de queda do dólar com relação ao real, caso a gente tenha algum evento extremo ou o próprio país não entre aí numa esteira de maior responsabilidade fiscal, a gente pode ter um câmbio desarranjando sim, e isso acabaria impactando as margens da Ambev e provavelmente, né, teria uma reprecificação, né, teria um novo preço-alvo para o ativo no horizonte de 12 meses. Sendo que o preço atual que a gente está olhando é de R$ 16,37. Aliás, desculpa, é de R$ 17,15. Atualmente a empresa já está negociando numa faixa de R$ 16. Então, se eu for considerar o preço-alvo atual, a gente tem em torno de 4% de upside. Ah, Flávio, mas tu não acha que é pouco esse valor, esse percentual? Olha, se a gente for trabalhar isso como um percentual fixo, por assim dizer, sim, seria pouco, mas vale ressaltar que todas as precificações, né, todos os preços-alvos, eles são feitos com bases em determinadas premissas e que elas podem sim ser revistas e podem ser, inclusive, jogadas para cima. Outro ponto importante é que estamos vivendo um momento em que o próprio índice Bovespa, apesar dele estar defasado com relação aos principais índices globais, a gente está num ponto de máximas, então é uma hora onde nós deveríamos tomar mais cuidado ao escolher os ativos, né, que vão compor a carteira. Então ativos mais defensivos, como o caso da própria Ambev, né, que como empresa é uma empresa bastante resiliente, poderiam ser interessantes. E também temos a questão dos próprios dividendos, né, uma empresa que bem ou mal tem suas recorrências de lucro e ela pode sim premiar os investidores num cenário onde a gente tem que fazer um stock picking mais ativo através de distribuição de dividendos, mesmo num cenário um pouco mais adverso. Ela, sem dúvida, teria um retorno bastante interessante se a gente for comparar com empresas menores ou mais cíclicas. Perfeito, pessoal? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo e de assinar o sininho das notificações, assim como de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!